E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O programa Ressoar está no ar, trazendo boas notícias, informações e histórias inspiradoras para deixar o seu domingo ainda mais especial. Você quer saber o que vem por aí? Dá uma olhadinha! Na reportagem especial, vamos falar sobre a importância da solidariedade com as pessoas em situação de rua, especialmente neste inverno, hein? O Conexão Social traz mais uma história inspiradora de sucesso e conquistas. E no Ressoar Vida e Saúde, o Dr. Jamal Azan vai falar sobre doenças relacionadas ao nariz. E se você é daquelas pessoas que tem rinite, sinusite e fica com o nariz vermelho, escorrendo ou coçando, você não pode perder, hein? Então não saia daí porque o Ressoar está só começando. Quando a temperatura cai, a gente não vê a hora de tomar aquele banho relaxante, não é? Colocar uma roupa bem quentinha e se enrolar embaixo das cobertas, não é não? Mas, infelizmente, para mais de 220 mil pessoas que vivem em situação de rua no Brasil, isso é só um sonho. Com as noites longas e geladas, somadas às temperaturas baixas, as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade são as mais impactadas com essa dura realidade. Acompanhe na reportagem. Com as noites longas e geladas, somadas às temperaturas baixas, as pessoas que vivem em situação de rua são as mais impactadas com essa dura realidade. A chegada do inverno pode ser sinônimo de muito desafio. Só em São Paulo, são mais de 24 mil pessoas que vivem nessas condições, segundo um levantamento realizado pela Prefeitura de São Paulo em 2019. Segundo o Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo, pelo menos 12 pessoas morreram na última semana de junho, em meio à onda de frio registrada na cidade. Em tempos de noites geladas, alguns projetos entram em ação, formando uma verdadeira corrente do bem com um único objetivo: levar um pouco de carinho e afeto para quem mais precisa. O Anjos da Noite é um deles. A organização distribui refeições quentinhas para pessoas em situação de rua há mais de 30 anos e aceitam doações de alimentos, roupas, cobertores e contribuição em dinheiro. Está muito frio na cidade de São Paulo e as pessoas estão sem comida e sem agasalhos, sem cobertor, gente. Já morreu gente essa noite passada e pelo frio que vem a gente está com medo de morrer mais gente ainda. Então precisamos da ajuda de vocês. O nosso telefone, o WhatsApp é 981608407, o DDD é 11 São Paulo. Nos chame e peça informações de como ajudar, como participar do trabalho do Anjo da Noite. É muito bom poder participar e é muito bom a gente evitar mais mortes em São Paulo por causa do frio. Que Deus abençoe a todos nós. Outro projeto que faz a diferença na vida de quem não tem um lar para morar é o Anjos da Madrugada. Iniciativa que visa recuperar pessoas em situação de rua. Além de doar alimentos e roupas, os voluntários ajudam as pessoas a resgatarem sua dignidade com algo bem simples: um banho quente. Pois é, minha gente, nesta época a solidariedade é a peça fundamental para aquecer a vida de quem precisa. Gestos simples como a doação de roupas, sapatos e cobertores contribuem para salvar vidas. E é exatamente isso que o Instituto Ressoar faz com o projeto Campanha do Agasalho. Com o objetivo de fazer a diferença na sociedade, o Ressoar, em conjunto com os colaboradores da Record TV, Record News e R7 e empresas parceiras, arrecadou doações para beneficiar moradores em situação de rua e entregou, além de roupas, um pouco de esperança e dignidade para estes brasileiros que muitas vezes passam despercebidos pelos nossos olhos. Bora acompanhar? A campanha do agasalho é uma grande ação de solidariedade que a gente realiza todos os anos aqui no Instituto Ressoar. E tem a parceria da Record TV, da Record News e do R7. É uma ação que a gente espalha pela emissora, por essas empresas, caixas, e ali os funcionários vão trazendo de casa, tem muitos que compram. Assim como no ano passado, além das doações dos funcionários da Record TV, Record News e R7, a Phuket
empresa do ramo de confecções, entrou nessa corrente de solidariedade com a doação de meias e cobertores. Esse ano nós tivemos uma doação muito expressiva. Inclusive eu quero agradecer aos colaboradores da Record TV que foram muito generosos, assim como eles fazem todo ano. E nós escolhemos então a ONG Bem da Madrugada, que já faz um trabalho há mais de 20 anos com moradores em situação de rua. E a gente fez essa parceria com eles para a gente chegar até as pessoas que precisam receber essa doação de agasalho. Minha namorada, Andréa, falou que ia ter um projeto de ajudar um pessoal com necessidade. Ela viu a propaganda no Instagram e me falou assim, vamos lá ajudar? Como não tinha trabalho hoje à noite, eu falei assim, vamos. Ela inscreveu a gente e estamos aqui. Estava muito ansiosa para participar e é a primeira vez que a gente conseguiu fazer parte desse projeto e espero que seja a primeira de muitas. Bom, então aqui, né, primeiramente é o galpão onde a gente faz as ações. A gente tem toda a triagem, começa tudo aqui. Por conta da pandemia, a gente teve que mudar um pouquinho. Então esse galpão, ele não é nosso, ele é cedido por um colega, né, um patrocinador. E a gente organiza tudo aqui. Mas o Bem da Madrugada, o que ele é? Nós somos uma organização sem fins lucrativos, a gente não tem vínculo religioso e nem político. Então a gente sobrevive com as doações e só com elas a gente consegue fazer as nossas ações, né? E aí, assim, o nosso kit, ele varia. Às vezes tem uma bolacha, às vezes tem um suco, às vezes não, né? Então tem alguns itens essenciais que a gente tem um site onde a pessoa pode comprar o item. Então, por exemplo, eu não quero não consigo levar 5 caixas de suco. Eu posso ir lá no site e comprar. E assim a gente consegue manter o nosso kit. O nosso objetivo é levar um pouquinho de amor. Eu sempre falo isso, porque realmente, a gente não tá lá só para entregar o kit, sabe? A gente tá lá mesmo para oferecer, porque é muito comum eles se sentirem excluídos, como se eles realmente não fizessem parte da sociedade. Então o nosso kit é uma porta de entrada para que a gente consiga fazer e mostrar para eles que eles também são humanos e que eles também merecem todo o amor e o afeto que eles não sentem. Então tem muito desprezo e a gente tenta levar isso, né? A gente consegue ver que com um sorriso, antes da pandemia, né? Um abraço, tudo isso, sabe? Até uma boa tarde. Então isso muda o dia, muda o mês deles. Então é isso que a gente vai levar sempre. Cara, você saber que você consegue juntar nos dias de hoje, numa noite fria como essa, tantas pessoas dispostas a ajudar o próximo. A gente sabe o frio que tá fazendo na rua, então as pessoas vêm, acham que a gente tá doando, mas no final das contas é a gente que acaba ganhando por estar fazendo esse tipo de trabalho. E nós, juntos com médicos da rua, também levamos o cuidado, o tratamento, a gente leva todo o diagnóstico, todo o atendimento que a gente dá num pronto-socorro, num hospital, a gente tentou trazer para a rua. Então a gente vem, junto com o Bem da Madrugada, trazer esse projeto que é o Médico nas Ruas. Não tem outro tipo de doação que pague isso. Depois de mais de 1 hora de preparação, tudo pronto. Agora os voluntários do Bem da Madrugada se dividem em grupos e partem para os principais pontos de concentração de moradores em situação de rua, para levar além de roupas e alimentos, muito amor. Vamos lá acompanhar esse lindo gesto de solidariedade? Olha, do fundo do meu coração, entendeu? Eu agradeço primeiro a Deus, entendeu? E quem trouxe, e olhar-me por nós também, entendeu? Trazer meia, um cobertor, uma luva e água. Quanto mais água, melhor, porque água é vida. É gratificante receber um pouco de, como se diz, da graça que vocês têm, que vocês se reúnem, dividem e saem para as ruas para poder dividir com a gente um pouco das graças, porque aquele negócio,
abençoados todos nós somos, mas de repente ter uma graça divina de Deus se torna um pouco mais difícil. Tem muitos de nós ainda que estão na luta para poder ter essa graça divina. E de repente é assim que eu agradeceria, entendeu? Sempre agradecendo a solidariedade que vocês têm para com a gente. É uma honra, mais um ano, a gente poder fazer parte desse trabalho, poder ajudar essas pessoas que tanto precisam. A gente espera que esse gesto nosso possa fazer muito a diferença para todos que serão beneficiados. O Ressoar vai para um rápido intervalo, mas na volta ainda tem muita coisa boa por aqui no seu programa de boas notícias. A gente volta já já. O Ressoar está de volta para chamar aquele quadro que vem sempre cheio de muita inspiração. É o Conexão Social. Bora lá? Olá, nosso Conexão Social de hoje saiu dos nossos estúdios da Barra Funda e veio até o Itaim Bibi para entrevistar Rodrigo Cardoso e Rosana Braga. Rodrigo Cardoso é o palestrante mais famoso, eu vou dizer que é o maior palestrante do Brasil. E a Rosana é psicóloga, especialista em relacionamento e best-seller. Eles estão aqui em São Paulo, vieram fazer um treinamento e nós aproveitamos a presença deles aqui em São Paulo para contar essa história. Eles têm uma história de vida que com certeza vai mudar a sua vida. Rodrigo, Rosana, que honra receber vocês aqui no nosso programa. Obrigado. Sejam bem-vindos ao Conexão Social, viu? Obrigada pelo convite. Já fazia um tempão que a gente queria contar a história de vocês e aproveitando que vocês estão aqui em São Paulo, vieram fazer um treinamento aqui no Instituto Êxito e a gente então veio aqui conversar. A gente queria saber, eu sei que vocês dois têm uma história de vida linda, pessoal, profissional, hoje vocês são têm muito sucesso na vida profissional e pessoal, mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né? E eu queria começar por você, Rodrigo. Conta um pouquinho da sua trajetória, como era o Rodrigo antes de ser o palestrante Rodrigo Cardoso famoso de hoje. Eunice, foi uma palestra que eu diria que foi a primeira grande mudança na minha vida. Eu venho de uma família humilde, onde meus pais se separaram cedo. Meu pai tinha problemas com álcool, eles brigavam muito quando eu era uma criança, foi embora, e a minha mãe trabalhava de sacoleira, ia até o Paraguai comprar as coisas, voltava para vender e ganhar um dinheirinho, e eu fui morar com a minha avó. E a minha avó me ensinou o seguinte: filho, estuda muito para passar numa boa faculdade, para conseguir um bom emprego. E foi o que eu fiz, estudei muito, consegui passar na faculdade, consegui um bom emprego, até que um dia eu fui assistir uma palestra. Eu fiz engenharia, sou grato à minha avó por ter ajudado, e eu fui assistir uma palestra de desenvolvimento pessoal por 1 quilo de alimento, aqui em São Paulo, na Universidade de São Judas Tadeu. E eu sentei lá na última fileira e o palestrante começou a falar de metas. Ele começou a falar que se a gente não sabe para onde a gente está indo na vida, que qualquer lugar serve. E ele tinha dito para escrever metas. Eu nunca tinha tido contato com isso. Ninguém nunca tinha me dito quão importante era colocar num papel, por escrito, tudo aquilo que você quer ser, fazer e ter. E eu não escrevi nada. Eu não escrevi porque eu não acreditava, estava lá braço cruzado, perna cruzada, estava todo desconfiado. Você tinha que idade nessa época? Foi 26 anos, com 26 anos. Já era um jovem, né? Já formado. Sim, e daí eu tinha... enfim, meio que estava trabalhando numa empresa de engenharia aqui em São Paulo, eu queria abrir o meu negócio próprio, o que ele fez para escrever? Pediu para nós fecharmos os olhos e imaginar se eu tivesse só mais 6 meses de vida. O que eu faria se o médico dissesse isso para mim? É uma coisa interessante para você que está em casa pensar. Se você tivesse pouco tempo de vida e soubesse disso, quais são as coisas que você está deixando de fazer e que você precisa começar a fazer agora? Quando a gente acha que a gente tem toda a vida pela frente, a gente não entra em ação. Aí eu peguei, aquilo me emocionou, eu abri os olhos e comecei a escrever. Eu quero ter um casamento legal, adivinha que eu acertei?
eu quero emagrecer, eu era muito mais pesado do que eu sou hoje, escrevi um monte de coisa. Mas a última coisa que eu escrevi foi, um dia eu quero fazer o que esse cara está fazendo por mim, eu gostaria de contribuir e fazer pela vida das outras pessoas. E foi assim que nasceu o sonho de me tornar um treinador, há 25 anos. Há 25 anos. Praticamente. Nessa época, Rosana, o que você estava fazendo? Agora conta um pouquinho de você. Depois você responde essa pergunta. Então, na verdade, desde que eu me lembro por gente, eu amava escrever. Então, eu sempre pensei que eu queria fazer alguma coisa na vida onde eu pudesse escrever. E aí, então, minha primeira formação foi como jornalista, então somos colegas de trabalho aí, trabalhei 14 anos como jornalista, foi muito bom, eu tive muitas portas abertas, muitas oportunidades. E em algum momento dessa história, assim, eu acho que eu estava com 26, 27 anos também, eu fui convidada para escrever um livro para as bancas, na época as bancas tinham muito espaço, né, para as publicações, e aí eu fiquei... mas sobre o quê, né? E o editor, eu lembro que ele falou, sobre o que você quiser. Então eu uni a minha experiência, porque com 26 anos eu tinha me separado, eu me casei com 21, me separei com 24, com um filho de 2 anos. E então aquilo para mim, um momento muito jovem, um momento difícil, né? Aquilo para mim era um trauma, era algo muito pesado, porque eu fui criada para ter um casamento só, para ser para a vida toda, com princípios religiosos. Então aquilo mexeu muito comigo. Eu não conseguia entender o que deu errado. Por que eu queria tanto que desse certo e deu errado? E aí eu comecei a fazer terapia, autoconhecimento e estudar muito sobre isso, me questionar, refletir. E naquele momento eu lembro que estava muito na moda essa questão da alma gêmea, né? De você encontrar sua alma gêmea. E aí eu fiz uma provocação ao contrário, né? Meu primeiro livro foi Alma Gêmea. Você está pronta para ser encontrada? Porque eu pensei, bom, a gente fica tão voltado para fora, tão na busca do outro, tão querendo encontrar alguém maravilhoso, mas será que a gente está se tornando essa pessoa maravilhosa? Responsabilizando o outro, né, pela nossa felicidade. O que é que a gente está fazendo para merecer encontrar essa pessoa maravilhosa que a gente está procurando, né? Sim. Então, esse olhar para dentro. E foi um sucesso, foi uma delícia, adorei ser escritora, e vieram os próximos livros, até o momento em que eu falei, bom, acho que está no momento de mudar a carreira, aí fui fazer psicologia, fui fazer pós em educação sexual e ampliar esse meu repertório, né, na área de relacionamento. Então hoje são 11 livros publicados, sou psicóloga atuante, psicóloga clínica, acredito demais no processo terapêutico, nesse olhar para dentro. E aí, então, foi essa construção. Foi essa construção. Mas nesse período que o Rodrigo estava se encontrando, então, praticamente você estava também na mesma busca, né? Rodrigo, eu queria que você falasse, depois que você, então, abriu seu coração, escreveu aquela carta, o que começou a acontecer na sua vida? Aí eu vi o poder da meta e uma das coisas que eu... Imagina, eu era um engenheiro, eu nunca tinha falado em público, eu não tinha essa habilidade... E eu pensei que eu deveria começar. E eu fui tentar. Falei, tem que fazer, vou fazer. E a primeira palestra que eu fiz, eu fui praticamente abandonado falando sozinho. Que é um medo de todo mundo, né? Um medo de se comunicar. Aí a pessoa começou a levantar, saiu um, saiu outro. Sobrou uma meia dúzia de pessoas morrendo de pena de mim, olhando assim, coitado desse cara. E aí eu lembro que quando eu saí, o meu mentor, que tinha me ajudado a escrever as metas, ele estava lá fora me esperando. E eu falei assim, eu nunca mais vou subir num palco na vida, eu nasci para ser engenheiro mesmo, eu nunca mais vou falar. E ele me abraçou, falou, calma, Rodrigo, eu tenho uma boa notícia. Eu falei, não existe boa notícia, foi horrível, foi traumático. Mas eu estava desesperado por uma boa notícia. E ele disse assim, eu tenho uma boa notícia para você. E eu olhei nos olhos dele e falei assim, tá bom, qual é a boa notícia? Ele olhou para mim e falou assim, pior do que foi, nunca mais vai ser. Ai, meu Deus, que animador. E aí eu perguntei, será que eu posso aprender? E ele falou, claro que pode. Todos nós, qualquer um, você que pode aprender o que você desejar, desde que você esteja disposto a pagar o preço, de estudar, aprender, de estar conectado no programa, sempre vendo os entrevistados. Isso é abertura para o aprendizado, para ter humildade de falar, eu tenho que aprender ainda. E eu fui aprender. Eu aprendi que treinamento nunca acaba. O dia que a gente achar que não tem mais nada que aprender, esse é o começo do fim. E então eu fiz muitos e muitos treinamentos ao longo de mais de 2 décadas e comecei a minha carreira. Depois melhorei como palestrante, como treinador
cheguei a ser lembrado entre os top 10 no Brasil, ganhei um prêmio Top Chance como melhor treinador comportamental em 2017. E foi assim, foi tijolinho por tijolinho. Nossa, muito bacana. Agora eu queria que a gente falasse um pouco do relacionamento. Porque assim, quando eu tive essa ideia de convidá-los, eu queria muito, Rosana, que vocês dois contassem para as pessoas como foi o encontro de vocês e que a gente pudesse ajudar as pessoas. Normalmente a gente leva lá um convidado só, é uma honra ter um casal, acho que é o primeiro casal que participa. E a história de vocês inspira muitas pessoas, né? A gente sabe que os dois vieram de um outro relacionamento e se encontraram, pessoas já maduras, então com certeza vocês vão ter muito para ajudar as pessoas. Conta pra gente como é que foi esse encontro. Vai lá, começa. Bom, então é curioso e interessante você citar que a gente já veio de um relacionamento e quando você já teve experiências e já teve dores e já passou por momentos de desilusão e decepção, é inevitável, você traz crenças, traz medos, traz defesas, e aí quando você, só que ao mesmo tempo, quando você tem esse olhar para o passado, não somente para ficar reforçando essas crenças negativas, mas também para aprender, também se questionando como é que eu poderia ter feito diferente, qual foi a minha parte para ter dado errado, e não simplesmente ficar só culpando o outro, você fica muito mais preparado para um próximo. Então quando a gente se encontrou, a gente se conheceu no final de 2008, eu estava separada há 12 anos praticamente, tive alguns relacionamentos nesse meio tempo, mas claro, a gente sempre fica com aquele medo, será que eu não vou encontrar mais ninguém? Será que não tem ninguém que queira algo sério? E a identificação, eu tinha muito isso, né? Se é para tentar de novo, que seja alguém que tenha sintonia, né? Sim. E aí no começo de 2009 ele me chamou para jantar e claro, tem toda aquela expectativa, início de relacionamento. Eu fui muito... Mas conta antes da coincidência, né? Porque nós fomos convidados para um livro, Os 30 Mais da Motivação. E eu olhei nesse livro, tinham pessoas que eu conhecia lá, Leila Naval, o professor Gretz, e era por ordem alfabética. Aí olha como Deus fez as coisas. Rodrigo Cardoso, Rosana Braga, estava do lado. Do lado. Eu peguei e abri o livro e eu nunca tinha visto ela. E a primeira vez que eu a vi foi numa fotografia do livro, do capítulo dos 30 mais da motivação. Eu também vi, né? O Rodrigo quem é essa Cardoso. linda aqui? Exatamente. Eu falei, nossa, que escritora bonita. E fiquei com aquilo na cabeça. E aí o que aconteceu foi que uma pessoa fez um documentário, um amigo nosso, chamado Você Atrai o que Você Transmite. Olha, a gente estava falando disso, né? E olha o tema, né? Nossa. Que tem tudo a ver com relacionamento. Tem tudo a ver, mas tem tudo a ver com a carta que você escreveu. E com a vida, e com a doação, com tudo. Você atrai o que você transmite. E ele chamou a Rô para o Parque Ibirapuera para fazer o documentário e uma entrevista com ela sobre relacionamento. Isso. E me chamou para falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre praticamente um milagre que tinha acontecido na minha vida. Eu só tinha visto ela no livro e ela também. Então, a pausa, né? Porque eu também tinha visto a foto dele no livro e eu já tinha ouvido falar do Rodrigo Cardoso. E sempre, inclusive, esse amigo que convidou, ele era super fã do Rodrigo, ele falava, nossa, você tem que assistir uma palestra do Rodrigo Cardoso, ele é ótimo. Mas assim, como profissional, né? Sim. E nunca rolava. E a gente nunca sabe, certo. esses palestrantes são solteiros, a gente até nem pensa nisso, porque você fala, o homem é casado, né? Pois é. E aí eu vi a foto do Rodrigo Cardoso no livro, que a gente estava junto, e eu pensei assim, bonito, mas muito arrumadinho. Ele estava com terno, gravata, todo cabelinho penteadinho. E ficou com essa informação. Exatamente. E quando chegou no Parque Ibirapuera, no dia da gravação, eu lembro que a Maria Cláudia, que trabalhava comigo, estava já lá, né? Então eu cheguei e ele estava gravando. E eu parei do lado dela, fiquei olhando ele falar assim, olhando para ele, fui no ouvido dela e cochichei. Menina do céu, esse homem é meu número. Muito legal. Olha só, é uma coincidência, né? Eu acho que coincidência não existe. Interessante, né? Eu acho que tem uma frase legal e que pode contribuir aqui no programa, porque a Rô, ela foi em muitos programas de televisão para falar de relacionamento, saiu em muitas entrevistas, e uma pergunta que normalmente o entrevistador fazia é: como é que você fala de relacionamento e você não é casada? E aí ela tem uma frase muito interessante que eu conto, fala para ela. Que está até na internet. É mesmo, Rô. Você já trabalhava, já ajudava mulheres
Mas Isso. você ainda estava buscando o seu relacionamento. Exatamente. É uma segurança muito grande, né? Olha, Conta pra gente esse Eu tinha uma segredo. certeza dentro de mim, que era assim, eu tô esperando alguém que queira compartilhar amor da mesma qualidade que eu. Não dá para ser qualquer pessoa, isso é muito né? forte. E isso eu acho que entrega Não, muito isso valor. é maravilhoso. Pois é, porque se você não tem essa certeza, você fica na caça e o que vier você aceita. Quando você tem essa segurança de que você tem um amor legal para compartilhar, que você é parceira, que você é bacana, você está muito mais pronta para identificar, é o meu parceiro, tem uma congruência nesse encontro, né? E tem a ver sempre com a gente, né, Rodrigo? Sempre. Normalmente o que a gente enxerga nos outros é a gente que precisa começar a mudar. É um reflexo nosso. Né? Eu queria que você falasse sobre isso, porque às vezes a gente responsabiliza o país, o governo, os pais, o chefe, né? E no relacionamento não é diferente, né? A sua mãe, ou essas crianças, você sempre faz isso, né? As pessoas não entendem por que tem gente que tem sucesso, outro não, porque algumas pessoas conseguem ter uma vida mais realizada, mais feliz e outras não. E tem uma frase de Harvey Eker que ele diz o seguinte, se você é o autor dos Segredos da Mente Milionária, se você quer mudar o que é visível, você precisa mudar o invisível. E aquilo que eu aprendi, muitos dos resultados que nós temos, ele vem das nossas crenças. E crença é um sentimento de certeza sobre o que algo significa. Por exemplo, o que a Rô falou, tenho o dedo podre pro amor, eu só atraio, são crenças de relacionamento. Crenças sobre dinheiro. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não é capim, dinheiro é do mal. Crenças sobre trabalho. Quem cedo madruga, Deus ajuda quem cedo madruga. O dono que engorda, o olho do dono que engorda o gado. Tudo isso são crenças que nós aprendemos na infância e se você não tiver um profissional qualificado, que pode ser um terapeuta, um psicólogo, um treinador, que sabe o que está fazendo, você vai crescer com essas crenças e você repete os padrões que você viu com seus pais enquanto adulto, sem se dar conta de que isso está acontecendo. Que é a única coisa que ela conheceu, né, Rodrigo? É a única coisa que ela sabe como verdade. Isso virou verdade, né? Exatamente. Crença é tudo aquilo que é uma verdade para ela, né? Exatamente. E isso impacta demais, né? Porque aí, eu acredito, não é só na vida da pessoa, é numa geração inteira. Sim. Porque tem famílias que, você já viu aquelas histórias de família? Que se repetem. Porque a crença, ela não vem só do que você ouviu, principalmente do que você viu, né? Porque às vezes Sentiu, os pais, né, sentiu exatamente, e das pessoas que você mais confiava, mais amava, mas que são pessoas que também estavam tentando fazer o seu melhor, enfim, mas tinham suas limitações. Então é por isso que a gente precisa se rever. E é isso que o autodesenvolvimento nos ajuda, né? Porque me ajudou, eu tinha muitas crenças limitantes, né? E aí foi como aluno que o autodesenvolvimento me ajudou a perceber o que me limitava e destruir e colocar crenças fortalecedoras do tipo, se alguém pode, eu também posso. Olha Por que não? Isso é muito forte, né? Uhum. Porque a gente não é diferente, né, Rodrigo? Claro. Nós somos filhos do mesmo Criador, Exatamente, né? é isso. Temos em nós a mesma capacidade. Deus nos deu o mesmo cérebro, as mesmas 24 horas. E por que uns fazem, outros não? Sim. Quando você muda, se alguém é capaz, eu também posso. A única diferença é porque aquilo que a gente não tem é porque a gente não sabe ainda, então eu preciso buscar o conhecimento, eu vou buscar. Vou buscar na igreja, vou buscar na Bíblia, vou buscar com treinadores, eu vou buscar aquele conhecimento que me falta naquela área que eu preciso evoluir. Sim, isso é tão provado que quando você vê pessoas que têm algum tipo de deficiência, fazer coisas extraordinárias, é ali que você vê que Deus criou a gente todos iguais, né? Que não depende só da gente no sentido... Porque sozinho você não consegue. É isso que você falou. Sozinho não dá. Sozinho não dá. É. Mas quando você vai buscar ajuda, você descobre quem você é. E uma coisa que eu amo é fazer isso, sabe? Fazer com que as pessoas descubram o quanto que ela é extraordinária, né? As pessoas que estão assistindo a gente agora, que honra a gente poder ouvir os dois, né? Porque é história de vida e é de verdade, né? Não é nada que alguém criou, é o que vocês viveram, que vocês aprenderam, que hoje vocês ensinam, né? E esse é um método, né, Rô? Tudo que você faz, que é tudo muito pensado. É bom as pessoas saberem, não é mágica, não é um passo a passo, é um método. É uma construção, né? Eu sempre falo que tudo que você está fazendo
ou até o que você está deixando de fazer, significa que você está colocando um tijolinho ou tirando um tijolinho dessa construção que é o relacionamento, que é o amor que você quer viver, né? Então a gente precisa saber o que a gente está fazendo, o que a gente está escolhendo. Senão, vai simplesmente vivendo, daqui a pouco passou a vida, você fala, ai, não tive sorte no amor. Eu sempre digo assim, às vezes a gente tem essa crença de que tudo depende de mim. Tudo até um determinado ponto. Tem uma parte que deixa com o universo, deixa com Deus, ele faz a parte dele, né? Então, mas o que é da sua responsabilidade, o que está ao seu alcance, você tem que se responsabilizar e fazer. E o resto é confiar, é ter fé. É aprender a apostar fazer que você do jeito merece. certo, né? Porque às vezes ela está Exatamente. fazendo muito do jeito errado, né? Exatamente. Isso que você falou da mulher que fala muito, eu não tenho sorte, eu nasci para sofrer. Eu já ouvi tantas mulheres falando isso, Nenhum porque homem sofre presta. violência doméstica, né? Exatamente. Porque às vezes vive um relacionamento abusivo e isso se estende para os filhos. Imagina, as meninas também crescem com o mesmo pensamento. Mas assim, a gente queria hoje falar para você que não é verdade. Eu acho que até o marido abusivo pode mudar quando a gente fortalece a nossa crença de merecimento, né? Eu acho que, não sei qual dos dois pode falar melhor sobre isso, mas eu queria muito ajudar essa mulher que sofre esse tipo de violência e que às vezes ela fica achando é porque eu dependo dele financeiramente, e às vezes ela tem que fugir mesmo quando é um relacionamento que põe em risco a vida, né? Mas às vezes é ela que está se colocando. Ela tem que se posicionar. Essa é uma área da Rô, como psicóloga, ela já ajudou muitas mulheres nessa área e aí eu acho que você pode contribuir melhor. Essa confiança que a gente vai desenvolvendo quando a gente trabalha o autoconhecimento e a autoestima faz com que essa mulher consiga se posicionar de uma forma clara, verbal, com coerência entre aquilo que ela fala e aquilo que ela faz, porque tem muitas mulheres que até vai com um discurso, mas só que esse discurso ao longo do tempo ele fica tão repetitivo que ele vira o famoso blá blá blá, sabe? Ela fala, cobra, mas ela não tem uma ação correspondente, ela não coloca um limite para esse homem. Muitas vezes algumas mulheres vêm tanto com esse papel, por exemplo, de mãe dos seus maridos, de mãe dos seus homens, porque aprenderam com a mãe que era assim que uma esposa tinha que ser, que ela muitas vezes nem dá espaço para esse marido se posicionar de fato e ser o homem da casa e fazer direito e respeitá-la e conseguir reconhecer o papel dessa mulher. Isso é extraordinário. E para os filhos, né? Sim. A mãe tem um peso muito grande, né? Sim. Isso é muito forte. E é importante também dizer, Rô, que a mulher, às vezes ela já entra num relacionamento assim. Na verdade, o marido só vai fazer com ela aquilo que a gente falou, que você atrai, né? Você atrai de novo. E se fosse outro, faria. Às vezes ela separa e vai para outro igual. Mas o que a gente queria dizer é que é uma crença da pessoa, né? Que ela precisa trabalhar isso. E o empoderamento, que hoje se tanto fala, né? No empoderamento da mulher, é esse poder pessoal, né? Exatamente. Não é você querer ser homem também e ir lá competir com o homem, e não é nada disso, que é errado, né? O empoderamento que se fala hoje em dia. Perde, né? Quando a gente vai para uma competição, homens e mulheres não são nem melhores nem piores, eles são diferentes e complementares, os dois são essenciais, mas cada um no seu lugar, reconhecendo o seu papel, a sua força, o seu poder, a sua importância. Sim. Um exemplo dos limites que ela está falando e ela colocou foi antes da gente casar, o contrato que você falou. Isso, veio eu queria dela muito que você falasse disso. Ela falou, nós vamos fazer... Importante. Ela falou assim, a gente vai fazer um contrato aqui daquilo que é importante para você e daquilo que é importante para mim. Então, antes da gente casar, ela já botou num papel, não é um contrato formal, mas algo claro e específico. Com cláusulas, sério, com cláusulas, que me deu clareza do que realmente iria incomodá-la e do limite. Olha, pois é. Muito... E eu aproveitei e botei minhas cláusulas também. Claro, mas essa é a ideia, porque você sabe que é muito interessante. E ali também você estava conhecendo a pessoa melhor, né? Porque ali você já estava falando, bom, então... Deixa eu ver, né, o que ele vai colocar. Se eu vou aprovar esse contrato. Porque é curioso,
a maioria dos casamentos não acaba por falta de amor. O amor é algo que vai ou florescer ou murchar de acordo com o modo que você trata. E isso está muito baseado na convivência, no dia a dia. É no dia a dia que a gente se irrita com o outro, é no dia a dia que a gente perde a admiração, é no dia a dia que a gente perde a confiança, é no dia a dia que a gente perde a conexão. E são nas pequenas coisas. Então esse contrato, ele não era para falar de algo grandioso, de algo genérico, era para falar de algo específico. Então, por exemplo, assim, algo que é muito forte pra gente, né? Ele tem uma e eu tenho outra. Assim, algo que me incomoda profundamente, que para algumas pessoas pode ser uma bobagem, é assim, chão do banheiro molhado. Gente, eu fico louca, eu gosto de... Então, assim, o que custa ele saber que eu não gosto de chão do banheiro molhado e não molhar o chão? Então, ele sabe, quando ele molha, ele vai lá e seca. Desgastando. Claro. O chão do banheiro molhado. Por que acabou o casamento? O chão do banheiro molhado. Não é, mas parece uma coisinha, só que chega uma hora que você não aguenta mais pedir pro outro o que custa secar o chão do banheiro, e aí isso vira uma irritação tão grande que vai brigar por outras coisas, e daqui a pouco um não aguenta mais olhar pra cara do outro. Grande, o dia que você não tá tão bem, parece que aquele negócio é maior ainda, né? Exatamente, porque é o acúmulo dos anos, é a convivência. A convivência tem esse poder ou de fazer o amor florescer ou de fazer o amor murchar e morrer. E aí tem a minha cláusula também, que eu coloquei para ela, eu aprendi a surfar com 38 anos e é um esporte que eu sou apaixonado, eu acho que traz para mim energia, vitalidade, o contato com o mar. E eu falei para ela assim, olha, muitos amigos meus reclamam demais que as mulheres brigam porque eles gostam do surf. Se você ficar pegando no meu pé com surf, também vai ser muito ruim. E hoje ela gosta de ter um marido que vai para o mar, que 3 vezes por semana eu consigo ter essa liberdade. Moramos hoje no Rio de Janeiro, morávamos em Florianópolis, de frente para a praia, então a gente consegue, eu vou surfar e ela fala, bom surf, amor. Ela não é muito diferente de muitas esposas de amigos meus que o casamento acabou de tanto que elas pegam no pé. Porque jogava golfe, porque jogava futebol. Você só vai, né, pro futebol, pro surf, pro futebol com seus amigos. O homem também quer ter um momento dele com os amigos. E isso não significa que ele está indo trair a mulher. E muitos casamentos só estraga porque a mulher aprendeu que tem que ficar vigiando e cobrando o homem. Onde é que você foi? Porque ela viu a mãe fazendo assim. E a Rô, ela fala assim, bom surf para você. Eu queria agora, Rodrigo, que a gente aproveitasse esse momento para você falar com os homens. Vamos trocar. Você fala com os homens, a Rô fala com as mulheres, e aí você fala sobre relacionamento, mas fala sobre desenvolvimento também. O que você fez para transformar a sua vida e para você ter o sucesso que você tem hoje, né? Na verdade, a minha missão é ajudar pessoas. Então, se por acaso você quiser me seguir no Instagram, @RodrigoCardoso, alguém um dia me ajudou. E há 25 anos eu já pude ajudar 200 mil vidas presenciais, 2 milhões de pessoas pelo mundo digital, canal no YouTube. Então ali vai ter muito material gratuito para você. E eu só posso falar para os homens em relação a relacionamento daquilo que eu aprendi com ela, que ela sempre fala para mim, mas isso é tão superficial, mas parece, mas para mim é tão importante enquanto homem, que eu acho que pode ajudar os homens também. Ela usa uma metáfora que o relacionamento é como uma planta e que você precisa regar todo dia. E muitos homens, eu falo isso porque eu, durante muito tempo, fui assim, e às vezes eu caio nesse padrão, a gente casou e acha que o jogo tá ganho. Acha que o jogo tá ganho e fala, agora eu vou construir minha riqueza, agora eu vou focar no trabalho. Casei, agora eu vou trabalhar, eu tô pagando nas contas, por que ela tá reclamando? E você esquece disso. E hoje, até hoje, a gente tem alinhamentos disso. Nós temos o nosso momento, um jantarzinho romântico por semana. Mesmo que você não tenha dinheiro para ir para um restaurante, é um jantarzinho em casa, janta fora, é no quintal. Sabe? Aquela coisa de ter o seu momento casal, sem as crianças. E ela me lembra disso. Ela não exige o Rodrigo 100% do tempo, porque ela sabe que eu gosto de cumprir a minha missão. Mas ela fala, eu quero você um pouquinho, mas 100% você, com atenção. E nem sempre eu consigo cumprir isso, mas eu sei que isso é importante, eu procuro fazer. Sim, é fundamental, né? Porque às vezes a pessoa, você é o Rodrigo do palco, né? E querendo ou não, não é a mesma coisa em casa, né? Ali você tem uma performance.
para você poder ajudar pessoas que estão em casa. Mas em casa ela quer o marido, né? Exatamente. E é bem complicado se isso não acontece, né, Rô? Porque aí cria um distanciamento ao longo do tempo. Parabéns, é isso mesmo, Rodrigo. Maravilhoso. Agora você, Rô, dá o seu recado para nós mulheres, que eu também sou divas, aqui, mulheres. Aprendendo aqui. Bom, além disso, da autoestima e do autoconhecimento que eu considero fundamental, eu diria assim que nós mulheres, nós temos uma capacidade de criar oportunidades no nosso relacionamento, de criar meios de conexão e que a gente tem que fazer isso, porque, de novo, eu acho que a gente tem essa sensibilidade, claro que alguns homens têm também, enfim, eu não quero generalizar o que é homem e o que é mulher aqui, mas, em geral, nós somos mais voltadas para isso. Então, assim, crie oportunidades, além dessa coisa do jantar e tal. Por exemplo, a gente adora andar de bike juntos, a gente gosta de jogar frescobol juntos, a gente gosta de jogar gamão juntos e a gente super se diverte. Isso é muito importante, trazer um momento de lazer, de conexão, de intimidade, algo que seja só de vocês dois. E outra coisa também, né? Eu adoro passar um exercício que eu acho que vocês mulheres podem propor para os maridos em casa, que é muito, muito, muito simples, mas também muito poderoso. Não sei se você já chegou a ouvir falar desse exercício que eu adoro dar como dica, que leva apenas 1 minuto, gente. 1 minuto por dia contado no relógio, não é metáfora, é 1 minuto. Que são 3 abraços de 20 segundos no dia. Mas não é qualquer abraço. São 3 abraços com presença. Então vai ser um na hora que acorda, um na hora do almoço, um na hora de dormir, ou na hora que chega em casa, na hora de dormir, enfim, quando for possível. Mas assim, um abraço em silêncio, 20 segundos abraçando com presença. Para alguns casais vai ser 20 anos, vai falar, meu Deus do céu, que esse abraço não acaba nunca mais, porque vai estar tão desconectado, tão distante, você vai falar, Jesus, me tira daqui, pelo amor de Deus, que eu não sei o que fazer. E quando o casal está mais alinhado, vai ser uma delícia, e quanto mais você pratica, mais melhora. Mas assim, a técnica é máximo do corpo encostado, tudo que você puder encostar, encosta, entrelaça, rostinho com rostinho, no ombro e tal, enfim, perna com perna, barriga com barriga, fala tico-tico no fubá, com tico-tico no fubá, tudo que for possível você encosta ali, porque é um momento de conexão e essa troca de energia, essa troca de calor é muito importante para voltar a aproximar o casal. E fica ali, 20 segundos, de manhã, de tarde, de noite, sem falar nada. Se tiver bravo, tenta naquele momento só mandar amor, só quem gosta de praticar aí alguma fala, algum oponopono, uma fala de amor, uma troca de amor, enfim, porque isso é muito poderoso. Traz de volta para o casal essa coragem de se olhar, de se aproximar, de se tocar. Os casamentos a longo prazo, às vezes 8, 10, 15 anos, vai causando um distanciamento tão grande nesses dois que às vezes só se encosta, né, quando vai namorar lá, e mesmo assim é aquela qualidade horrorosa e vai se perder no que realmente importa. Então, pratica aí. 1 minuto, 3 abraços de 20 segundos. Muito bom. Eu acho que deu para as pessoas de casa receber aí bastante orientação. E isso é só uma pontinha, porque agora as pessoas podem te procurar, podem também procurar o seu... Me segue no Instagram, tem bastante conteúdo lá, eu gosto de colocar artigos, dicas, então é @arosanabraga. E tem os meus livros, tem o meu romance Outono na Grécia, que fala também de uma mulher que saiu de um relacionamento abusivo. Então, nome é lindo, né? E eu falo da Grécia, de mitologia grega, que é a parte de Jung, né? Jung, da psicologia analítica, trabalha muito com os arquétipos, a mitologia, para trazer para a gente essa clareza do o que falta em nós, o que a gente pode desenvolver para estar mais inteiro num relacionamento. Bom, tá chegando ao final da nossa entrevista. Eu não preciso dizer que eu amei conhecer vocês pessoalmente, eu já era fã do trabalho de vocês, fiquei muito feliz e eu espero vocês agora lá no estúdio para a gente dar continuidade quando vocês estiverem em São Paulo de novo, viu? Foi muito bom, agregou muito. Que Deus abençoe vocês cada vez mais, é um exemplo, a gente precisa muito de exemplos como o de vocês. A família é a base, né, de toda uma sociedade, a gente está muito carente disso. Então, muito obrigada, viu? Obrigada também pelo convite, pela oportunidade. Foi muito bom. E a todos vocês de casa, muito obrigada. Espero que vocês aprendam bastante aqui. Procure o Rodrigo, procure a Rosana e você, mulher, principalmente. Vamos aprender tudo isso que ela falou aqui, vamos colocar em prática, viu?
Muito obrigada por sua audiência e até o próximo domingo. Que história incrível, né? São casos como esse que nos fazem ter ainda mais a certeza de que nunca devemos desistir de buscar o melhor para as nossas vidas. Mais uma pausa do programa Ressoar, mas pode ficando por aí, porque a gente volta rapidinho, viu? O inverno chegou, o tempo esfriou, certamente junto com tudo isso chegaram as terríveis ites, rinite e sinusite, não é? Você conhece? No Ressoar Vida e Saúde de hoje, o otorrino Dr. Jamal Azam vai falar sobre as doenças relacionadas ao nariz. É com você, doutor. Boa tarde, telespectadores do programa Ressoar. Eu sou o Dr. Jamal, médico otorrinolaringologista, e hoje voltamos com o quadro Ressoar Vida e Saúde. Vamos falar de rinites, sinusites, desvio de septo, carne esponjosa, especialmente nesse inverno, não é? No inverno, o sistema respiratório sofre mais. Nós sabemos disso. Então, nós temos que nos proteger com as medidas tradicionais da hidratação, dos cuidados respiratórios, evitar ar-condicionado, evitar poeira, mas mesmo assim, as pessoas podem ter crises de rinite alérgica. Afinal, o que é rinite alérgica? É uma sensibilidade aumentada do nariz aos estímulos externos, como, por exemplo, as mudanças de temperatura, especialmente a friagem, né? Na rinite alérgica, os sintomas mais comuns são aqueles, e se você não sabe, você vai reconhecer um monte de gente que tem esses sintomas. Crises de espirro, nariz entupido, coriza, coceira no nariz. Tem pessoa que coça tanto que fica uma linha no nariz. Nos casos de rinite alérgica, é necessário que a pessoa trate, mas em primeiro lugar deve cuidar para evitar essas crises com o uso constante no nariz de soro fisiológico. É muito importante umedecer o nariz com soro fisiológico. Pode pegar o frasco, colocar na mão, aspirar pelo nariz, pingar. Pode pingar com conta-gotas também. Pode usar sprays de jato contínuo. Também, se a criança, por exemplo, é pequena, você pode usar uma seringa. Cuidado, não pode ter ponta. Essa seringa aqui a gente chama de seringa que tem rosca. Aí você pega, pode pôr, encher a seringa, não tem problema, não vai afogar a criança não. E joga dentro do nariz. Agora as pessoas às vezes que têm rinite, elas falam assim, eu não aguento meu nariz entupido, eu vou pingar remédio. Aí vai lá e pega o remédio. Sabe qual é o remédio? Remédios que a pessoa compra, pinga, vicia, cai no sangue, pode dar hipertensão arterial, pode dar arritmia cardíaca, perfuração de septo, ardor nasal, sangramento. Não façam isso. Muito comum a rinite, o resfriado ou a gripe complicar. E uma das complicações principais é a sinusite. Seios da face são cavidades bem grandes que nós temos dentro do nosso nariz e essas cavidades se comunicam com o nariz. Então, daqui, a secreção vai para o nariz. Mas se o nariz estiver ruim, o que vai acontecer? Vai reter a secreção, essa secreção pode infeccionar e dar aquilo que chamamos de sinusite. Sinusite se caracteriza principalmente por dor de cabeça, muito catarro pelo nariz, mas muito. A primeira conduta é sempre lavar o nariz com soro fisiológico, mas se persistir, procure um médico para tratar. Muitas pessoas não respiram bem pelo nariz e não sabem. Isso pode ser causado em crianças por uma coisa que a gente chama de adenoide.
que as pessoas chamam de carne esponjosa. Se essa carne crescer, ela tampa o nariz. Então, aqui na frente não dá para ver a adenoide. A adenoide fica lá no fundo. Ela tem que ser igual esse laranjinha aqui, ó, pequenininho, mas se ela cresce, ela tampa o nariz. E tem esses sintomas clássicos, a criança que ronca todos os dias, baba, boca aberta, sono agitado. Muitas vezes tem também paradas respiratórias. Sabe aquele negócio que parece que a criança vai engasgar? Isso pode ser sinal de adenoide. Tanto a criança quanto o adulto podem ter também um desvio de septo. Desvio de septo acontece quando esse osso do nariz não é reto. Vamos ver aqui, ó. Em vez dele ser reto aqui no meio, ele pode ser torto. Se ele for torto, vai entupir a respiração. Aí a gente precisa procurar um diagnóstico correto, porque muitas pessoas têm medo de operar. Claro que se houver a indicação correta, vai ser o melhor. Hoje em dia a cirurgia é muito mais segura e menos invasiva do que antigamente. Nessa época de inverno, tenho uma dúvida tão grande. Ai, meu Deus do céu, será que é rinite? Será que é resfriado? Será que é gripe? Ou será que é Covid-19? Os quadros iniciais são aquilo que a gente chama de quadro gripal, síndrome gripal. Nariz entupido, garganta arranhando. Mas existe um sintoma muito típico da Covid-19, que é a perda do olfato e paladar. Um dos tratamentos que a gente pode fazer, somente com orientação do seu médico, é o treinamento olfativo. Após a indicação médica, pode ser feito com vários frasquinhos que eu trouxe para mostrar para vocês, com algumas substâncias que a pessoa é familiar. Não pode ser cheiro forte como álcool, amoníaco, cloro. Você pode pegar um frasquinho com vinagre, pasta de dente, café. E aí a dica é, você pega o frasquinho, abre o frasco e inspira, cheira isso profundamente. Pelo menos 3 vezes, cada vez que você cheirar, cada um deles, e repetir 2 ou 3 vezes ao dia. Aí o paciente fala assim, mas eu não estou sentindo nada, o que adianta eu fazer esse negócio aí que você falou? Claro que adianta, é porque é um estímulo aos nervos do olfato para voltarem ao normal. O quadro Ressoar Vida e Saúde trouxe hoje para vocês os principais problemas respiratórios no inverno. Aproveitem as dicas, semana que vem tem mais! Quero vocês junto comigo! E o programa Ressoar de hoje vai ficando por aqui. Para ver esse e outros programas, se inscreve aí no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. Ô meu povo, muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo domingo. Bora lá!